Então, eu sei que você clicou nesse vídeo aqui com o intuito de aprender inglês, que é uma língua tão importante que vai alavancar muito o seu sucesso profissional, a sua carreira, o seu negócio e tudo que você imaginar. Minha história começa há 8 anos atrás com a língua inglesa, quando eu tinha 14 anos e eu comecei a me interessar pelo sotaque da língua. É uma coisa bem peculiar, eu sei, mas na minha cabeça soava muito alien você falar em inglês, como eles dizem, por conta que é uma coisa de outro mundo realmente. E isso foi o meu interesse. Mas você muito provavelmente tem um interesse muito maior do que o meu. Alavancar o negócio, fazer carreira acadêmica, que inclusive você precisa para traduzir os papers da faculdade, ou até mesmo ser um programador e trabalhar para o pessoal afora. Um editor, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é editor e ele quer alavancar os negócios dele para fora. E ele não conseguiu por conta do inglês, dessa limitação, dessa barreira linguística. A gente vive num país que hoje em dia menos de 1% fala inglês fluentemente e menos de 6% com alguma coisa básica. A gente vive nesse país e vive nessa barreira linguística como se não houvesse um mundo fora. Olha aqui uns exemplos que eu vou dar a vocês. Quando eu trabalhava em 2023 num hotel, aconteceu de eu ter conhecido um pessoal que era chinês, tá? E esse pessoal só falava em chinês e um pouquinho de inglês, arranhando. E eu tive contato com essas pessoas. Se naquele momento eu, como recepcionista, não soubesse nada de inglês, ninguém ia conseguir se comunicar com os caras. A gente ia falar, não sei o que, aqui, tá, sabe? E teve outra situação também, com 2 australianos, na verdade, que eu tava passeando lá no centro da cidade, quando de repente eu ouço alguém falando, hey, mate, oh, what's up? I come here. E eu tava, caramba, velho, os caras são de outro país. E aí eu comecei a falar com eles. E eu falei, caramba, e se eu não soubesse falar aquele idioma naquele momento? Eles não teriam me contado que foram no deserto do Egito e viram a Via Láctea toda bonita lá no céu. E aonde que eu quero chegar com isso? Você tem que ter uma motivação, um porquê que você quer realmente aprender esse idioma. Seja isso para negócio, seja isso para desenvolvimento pessoal, seja isso para o que for, carreira profissional, você tem que ter um porquê. E essa é a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês. Vou dar 10 segundos aqui para vocês pensarem. Por que vocês querem começar a aprender inglês? Então, chegaram na resposta? Tá, agora eu sei que vocês devem estar se perguntando. Agora que eu sei que aprender esse idioma é muito importante, que vai mudar bastante a minha vida e que mudou a minha de verdade, como que eu posso começar a aprender ele? Pra sanar essa pergunta, eu vou falar para vocês que vocês precisam começar. Pode parecer muito bobo, mas sim, vocês precisam começar. Vamos imaginar que você é um corpo em estado de inércia. Se você não tiver nenhuma motivação, se você não der um empurrãozinho nesse corpo, que é você não vai sair do canto. Você precisa de um empurrãozinho. Então, você tem que começar. E nada melhor do que você se imergir na língua que você está aprendendo. Eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a aprender espanhol em 2020, no tempo da pandemia. Quando eu comecei a aprender espanhol, eu comecei a me rodear. Vamos imaginar que o idioma é o mar e você é uma pessoa que está lá nadando, se submergindo na água, certo? Quando você está circundado de água, você vai ver que é importante aprender a nadar. Então, isso faz bastante sentido. Você tem que começar de algum ponto. E eu sempre digo para os meus alunos que vocês que estão aprendendo inglês e são bastante iniciantes são crianças em inglês. Então, nada melhor do que começar com conteúdos bastante simples para crianças ou conteúdos A1. A1 é uma classificação europeia que eles usam para medir o estado do seu idioma, certo? Se você está na escala A, você é iniciante. Se você está na escala B, você é intermediário. E se você está na escala C, você é avançado. Claro que tem o 1 e o 2, são as classificações dos níveis, mas não é importante para a gente saber aqui, tá bom? Então, o que eu recomendo vocês é realmente se imergir. Quando eu comecei a aprender espanhol, eu comecei a me imergir bastante no idioma. Tudo que estava ao meu redor era em espanhol. Eu comecei a escutar espanhol, eu comecei a escutar músicas em espanhol, eu comecei a ouvir bromas telefônicas em espanhol. E olha aqui um outro exemplo bem legal que você pode implementar com essa imersão na língua. É o shadowing. Ou seja, você vai ouvir o nativo falando alguma coisa e vai repetir. Olha aqui, vou dar um exemplo bem prático. Então, eu peguei esse vídeo aqui no YouTube, eu pesquisei algo como inglês A1 native speaker. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês escrito, tá certo? Eu vou pegar e vou fazer a técnica do shadowing. Para você que não sabe, em inglês, shadow significa sombra. Então, shadowing seria algo como você se espelhar, você fazer uma sombra na pessoa. Eu vou ouvir ela falar e vou tentar repetir o que ela fala, voltando no vídeo. Vamos lá. Let's jump
right in. Como meu ouvido já tá um pouco aprimorado, eu não cheguei a voltar o vídeo, mas no caso de vocês é bom vocês voltarem, escutarem bastante dessa parte da escuta passiva da voz, que é ativa, de vocês realmente tentarem falar, tá bom? Olha aqui mais um pouco, ó. And we're going to see how I, as a native speaker. Ela falou algo mais ou menos assim. Como meu ouvido já está aprimorado, eu não tenho essa necessidade de voltar o vídeo e ver o que ela falou e ficar repetindo palavra por palavra, mas é bom vocês colocarem em câmera lenta, vocês realmente tentando e fazer esse shadowing. E essa é a primeira dica. Agora que você tem a razão pela qual você quer aprender inglês, que você saiu do zero, você saiu da inércia que eu tinha falado pra você, você está praticando shadowing, você está escutando toda hora e está com um hábito, basta você saber que não é pra traduzir em inglês. Essa é a próxima dica que eu vou falar pra vocês. Não traduzam as coisas que você aprende em inglês, certo? Eu vou dar o exemplo do russo. Eu aprendi o russo a partir do inglês. Eu sei que "Я знаю твоя телефона", eu sei o seu número de telefone, ok, mas eu não vou traduzir. Eu vou atrelar o sentido à palavra. Por exemplo, aqui não é um pincel, é um brush. Quando eu estiver falando em inglês, this is a brush, this is not a pincel. Eu falo isso de não traduzir por conta que a gente mesmo em português tem expressões ou palavras que a gente não vai conseguir traduzir para uma pessoa que fala outro idioma. Por exemplo, farofa. É muito difícil você falar que farofa é só uma farinha, uma flour. Ou então a palavra saudade também. É uma palavra difícil de se traduzir se você não explica o que é exatamente o sentimento. E assim como ocorre isso em português, ocorre isso também em inglês. A palavra outdoor significa para o lado de fora, mas literalmente vai significar out, que é para fora, e door, porta, para fora da porta, ou seja, o lado de fora, outside. Eu vou contar a minha experiência com isso de tradução e por que é importante vocês não ficarem traduzindo na cabeça de vocês. Quando o Cauã era bem iniciante em inglês e começou a ficar intermediário, ele ainda ficava traduzindo na cabeça. Então, ele tinha que escutar o que o nativo estava falando. Oh, so do you like this? E eu tinha que traduzir. Ah, então você gosta disso? E aí eu ia traduzir o que eu ia falar. Sim, eu gosto. Yes, I like it. I do like it. Ou seja, isso é muito desperdício de energia cerebral. Vocês vão ficar muito tempo empacados naquele lugar. Não traduzam, certo? E como última dica, o que eu posso falar é aproveitem o processo. Vocês têm que fazer do inglês algo prazeroso, algo proveitoso. Eu, como professor de inglês, de língua inglesa hoje em dia, eu me sinto muito feliz por conta que eu posso ensinar algo que eu realmente gosto, certo? E não é só em inglês que eu gosto. Para mim aprender espanhol, eu fico vendo vídeo diário, eu fico vendo vídeo de gameplay, eu fico vendo coisas engraçadas para realmente me incentivar a continuar fazendo isso. Assim como você pode fazer isso com séries, com músicas, com coisas que você gosta. Eu lembro que na minha infância, o meu vizinho gostava muito de escutar Akon, o Eminem, David Guetta, e acabou que eu comecei a gostar também de ouvir esses cantores. E aí foi um choque muito louco quando eu comecei a entender o que eles estavam falando sem precisar traduzir. Essa sensação é a mesma de você necessitar de óculos e colocar eles pela primeira vez. Você vê o mundo em HD 4K. Recapitulando, pessoal. Dive in the language, ok? Vocês vão mergulhar na língua. Surround yourself with the language. Vocês vão colocar os arredores com a língua. Aproveitem o processo, escutem músicas, vejam séries e não se esqueçam de não traduzir, tá certo? Assim como tudo tem que ter um começo, eu também tô começando agora a gravar nesse estilo de vídeo, você tem que se arriscar também. Eu, por exemplo, sou poliglota hoje em dia, falo 6 idiomas, mas isso não foi do dia pra noite. O pessoal às vezes fala pra mim, caramba, você tem o dom com as línguas, com as linguagens, com não sei o quê. Não, cara. Eu simplesmente sou uma pessoa normal que começou e acreditou que conseguia e que podia. Então, esse foi mais um vídeo do The English Domain. Se você gostou, dá um like aí pra suportar. E é isso. Valeu, até a próxima.